Olá pessoal, tudo bem? Como vão? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Vamos voltar à nossa aula de Filosofia do Direito? Vamos lá? Quarta aula, hein? A gente vai ver aqui no slide, quarta aula, já passamos aí da metade, ou seja, estamos quase no final, faltam só 3 aulinhas. Tenham calma, tenham paciência, já vocês vão estar com 100% aí do conteúdo à disposição de vocês, tá bom? Vamos lá? Segue aqui no slide? Bora? Filosofia do Direito, então, quarta aula, vamos dar entrada agora nas escolas do pensamento jurídico. É a parte mais importante aí pra gente, que segue aí as carreiras jurídicas, exame de ordem e os exames, os concursos aí que tenham a matéria de direito envolvida e requeram aí filosofia no cronograma de vocês. Essa daqui é a mais importante, então guardem aí, a partir daqui pra frente, assim, vocês têm que estar com tudo muito guardado. Tá bom? Vamos lá? Vamos começar com a teoria de Hugo Grocio. Hugo Grocio estabelecia que o Estado moderno era desvinculado da Igreja e do Império. Isso aqui é uma novidade imensa. Veja que desde que a gente tem aí a história do direito romano, do cristianismo, a gente sempre teve essa vinculação Império e Igreja, tendo Hugo Grocio, então, estabelecido essa desvinculação. Já é algo muito, muito inovador. Olha só, em decorrência dessa desvinculação, ele acaba sendo um marco extremamente importante no campo do direito internacional. É isso aí. Por quê? Pensem, a Igreja e o Império é quem determinava com os outros estados, né, com os outros estados enquanto aí países, né, com os outros países, a forma como as relações internacionais deveriam seguir. Veja só, com o desmembramento, quem comporia aí o direito internacional? Para quem ficaria a responsabilidade de seguir com essas negociações, com os tratados, com as convenções aí entre os estados? Como que isso seguiria? Veja só, Hugo Grocio traz aí a inovação neste campo especificamente, mas também na questão social, de que o direito seria o responsável por determinar como as relações internacionais seriam tocadas. Então, veja, é uma novidade, inclusive, deixando aí a autonomia dos homens muito forte. Você não tem mais aí uma determinação de responder a divindades, é uma coisa bem mais voltada para o racional. Você vê como a gente tem aí um progresso, um desenvolvimento marcante com o Grosso, não dá para deixar de lembrar, ok? Então ele traz ainda que o direito é um meio racional e natural. Então veja, obviamente, que saindo aí da questão da Igreja, ele automaticamente estabelece que é um meio racional e natural, deixa aí a questão do ponto da natureza, da naturalidade, voltada também ao justnaturalismo, não esqueçamos, tá bom? A paz, pensem aqui, olhem para cá, a paz é o campo mais importante da teoria de Hugo Grocio no aspecto social. Por que isso? Veja só, quando eu estabeleço que o Estado moderno ele é desvinculado da Igreja e do Império e ele tem como demanda, como proposta e principal manter a ordem da sociedade, Hugo Grocio diz que antes de qualquer atividade, antes de qualquer atribuição, o Estado deve assegurar a paz. O Estado deve assegurar a paz, ok? E fechamos na teoria de Hugo Grocio com teoria contratualista, a inviolabilidade contratual. Hugo Grocio entendia que os contratos não podiam ser violados, não podiam ser quebrados entre as partes. Contratualista, inviolabilidade contratual. Ok? Só para lembrar, a gente vai entrar com muitas teorias agora. A Escola do Pensamento Jurídico, ela traz muita informação. Então eu vou dar uma dica para cada escola que a gente vê, as que eu consegui aí trazer para vocês umas dicas que seja possível a gente guardar. Guardem aqui o seguinte, ó, Hugo Grocio, G de guerra. G de guerra. Quando estamos em guerra, nós queremos o quê? Paz. Tá bom? Guardou? Hugo Grocio, G de guerra, paz. Ok? Guarda isso, porque são muitas teorias, a gente vai precisar dessas dicas, dessas
possibilidades mentais aí para a gente conseguir guardar todas as teorias das escolas jurídicas, das escolas do pensamento jurídico, tá bom? Entramos agora em teoria de Hobbes, teoria de Hobbes. Hobbes, ele defende aí a autoconservação. Ele entende que o ser humano, antes de qualquer coisa, antes de qualquer importância que dá para a natureza, para os objetos, para os sujeitos, ele defende que a autoconservação vem em primeiro lugar. A autoconservação vem em primeiro lugar. Está na natureza do homem se proteger. Está na natureza do homem evitar que algo de mal lhe aconteça. Então, a autoconservação é a prioridade na teoria de Hobbes, ok? O Estado, Hobbes defende que ele é um mandatário. Olha que progresso, olha que progresso. Mandatário, ou seja, reina a soberania popular. O Estado, ele não é mais um poder de forma desmedida, de forma vertical, vez que representação aí e união com a igreja. O Estado, ele deixa de ter todo esse poder, porque passa a exercer, na verdade, um mandato. O poder, ele é do povo. Quem coloca o Estado na condição que ele tem, com os poderes que ele tem, é o povo. Olha só, então quando nós temos a soberania popular e o Estado mandatário, automaticamente a gente tem aí essa união, esse poder popular, que é o que reina até hoje na nossa sociedade, ok? Dessacralização do direito. O que isso significa, professora? Lembra que eu falei Estado mandatário, soberania popular? A gente sai aí, tira do poder da igreja e do Estado toda aquela autoridade que lhes cabia, passando esse poder para o povo e tirando o direito aí desse vínculo religioso. Passamos a ter um direito laico, olha só. Então a gente tira aí aquele link divino com o direito. Ele passa a ser 100% racional, ok? Hobbes entende que antes de qualquer direito a ser preservado pelo Estado, deve garantir, diferente do que nós vimos ali com Grocio. Olha só, Grocio defendia apenas a paz como primordial. Hobbes não, Hobbes traz paz, ordem e segurança. Paz, ordem e segurança. Então, ao invés de ser somente a paz, passa a ser paz, ordem e segurança, ok? Lembra assim, aqui a gente teve uma dica, o Grocio, G de guerra, que estamos em guerra, nós queremos paz. Teoria de Hobbes, se você fosse fã, eu falava Hobbes, não é Hobbes de ordem, paz, segurança, tá? Põe um P aqui, Hobbes, ordem, paz e segurança, tá bom? Ficou besta, mas guardou, é o que importa. Vamos lá, a teoria de Hobbes defende a questão de absolutista. Defende que o Estado, na verdade, ele é absolutista, ou seja, ele é absoluto. Não há quem compartilhe aí este poder com o Estado. O Estado, ele é soberano. Apesar de nós termos a soberania popular, nós temos o absolutismo, ok? E acrescenta-se aí a sua teoria, ao seu entendimento, o fato dele ser favorável à monarquia, ok? Favorável à monarquia. Hobbes, ele defende que é importante nós termos aí a monarquia na sociedade para que esses institutos sejam devidamente preservados, ok? Fechado? Seguimos aí, teoria de Pufendorf. Pufendorf, pô, que a professora agora vai conseguir falar pra gente guardar em nada, porque Pufendorf já é suficiente, né? Não tem como a gente não lembrar Pufendorf, pelo amor de Deus, hein? Só ele, hein? Só ele. Tendência natural para a vida social. A gente já falou disso, hein? A teoria de Pufendorf, ela defende que o homem naturalmente nasce para viver em sociedade. Naturalmente nasce para viver em sociedade. Firma um pacto para que haja a instituição do Estado. Ou seja, o Estado somente é o que é, somente tem o poder que tem, porque foi firmado um
pacto com a população, que equivale aí ao mandato, ok? Equivale ao mandato. Mantém aí a teoria de Pufendorf, o que Hobbes acreditava, que é para assegurar e manter a paz, a ordem e a segurança. Mantém isso aí, tá? Assegurar e manter a paz, a ordem e a segurança, ok? Direito natural abre condições ao direito positivo. Então, a gente já começa a entrar aí numa positivação, começa a entrar na questão do direito positivo, perdendo aí um pouco o justnaturalismo, ok? Fechado? Seguindo, então, teoria de Locke, Locke, não tem como errar, tá? L aqui, ó, Locke, L, liberal, tá? Teoria de Locke, liberal. Locke era um liberal democrata. O que isso significa, professora? Liberal democrata significa que, independente da existência do Estado, os direitos fundamentais e os direitos individuais, principalmente o direito à liberdade, propriedade privada e ao trabalho, deveriam ser resguardados. Veja só, apesar de você ter o Estado, apesar de você ter um poder soberano, você obrigatoriamente deveria resguardar os direitos fundamentais e os direitos individuais, ok? Dando enfoque aí à liberdade, propriedade privada e trabalho, ok? E caso o Estado não garantisse esses direitos fundamentais, esses direitos individuais, a população tinha o direito de resistir, ok? Direito de resistir. Aqui nós denominamos também de desobediência civil, que é uma desobediência possível, legal, ok? Fechado? Seguimos então. Passamos para a escola histórica. Predecessores do positivismo jurídico. Me enrolei, hein? Ia falar positivismo jurídico. Gustavo Hugo e Savigny. Lembrem desses nomes. Gustavo Hugo e Savigny, predecessores do positivismo jurídico, ok? Na escola histórica, nós temos a individualidade humana muito presente, muito forte aí na escola histórica. O direito positivo, ele é determinado pelo Estado, ok? Direito positivo é determinado pelo Estado e não é estável, ele está sempre em mutação. Na escola histórica, desconfia-se do progresso, por isso tem-se aí a denominação de ser conservador e é muito importante para a formação do direito consuetudinário. Vamos explicar? O que acontece aqui? Na escola histórica, tem-se que, independente de qualquer progresso que se tem aí da humanidade, entende-se, trazido aí por Gustavo Hugo e Savigny, que o ser humano, quando defende que o progresso está, lembra que a gente conversou isso lá atrás, o progresso está nas suas mãos, está na racionalidade humana, eles desconfiam disso. Porque há o entendimento de que a história domina, de fato, as ocorrências. A história domina aí o destino. Muito se perde aí com relação à crença ao progresso, veja só. Tem aí uma real desacreditação, por assim dizer, tá bom? Então a escola histórica, em razão disso, por defender aí a questão de o progresso não ter aí este avanço, essa força aí presente na escola histórica, por isso é chamado de conservador, porque ele não entende que haverá todo esse desenvolvimento que se promete através das ações humanas, ok? Fechado? Direito positivo, quando ele fala que é um direito posto pelo Estado, ele diz que não adianta qualquer um legislar. Quem deve legislar é o Estado. Por quê? Pois possui legitimidade para tal. Possui legitimidade para legislar, ok?
A individualidade humana, ela entra aqui na história como que já falamos do antropocentrismo, mas ela entra muito em consonância, veja só, vou voltar aqui um pouquinho, dos direitos fundamentais e dos direitos individuais, você vê? Saindo da teoria de Locke e entrando na escola histórica, nós temos a preservação da questão da individualidade. Então, note, quando a gente fala de teorias, de escolas, a gente tem a evolução dos conceitos e das ideias, mas muitas coisas se preservam de uma transição para outra. Vocês conseguem identificar similitudes entre uma transição para outra. Ou seja, você mantém algumas ideias, alguns ideais e alteram-se outros. Outras teorias, ao contrário, alteram-se 100%, mas aí é uma questão muito drástica, socialmente sofrida. Então, a normalidade desses desenvolvimentos, desse progresso, é seguir o passo normal, a progressão natural. E por isso, aí a gente acaba identificando uma modificação não tão drástica de uma teoria para outra, de uma escola para outra. Perceba, até quando falamos aí de pensadores, de filósofos, a gente tem sempre uma pessoa que fala uma coisa, outra pessoa que fala outra, e vem um terceiro que une os dois. Percebe? A filosofia tem muito disso, porque você pega um conceito e o melhora. Você pega o conceito e faz com que ele seja mais adequado à realidade. Então você tem um peso aí social um pouco menos drástico, ok? Seguindo aqui, saímos da escola histórica. Só falando um pouquinho aqui que eu esqueci de direito consuetudinário. Para quem não estudou direito, isso é bem importante, tá? Para quem já estudou já sabe. O direito consuetudinário é aquele que se forma com o tempo. Olha aqui, estamos falando de escola histórica. Direito consuetudinário é aquele que se forma com o tempo, com o passar dos meses, dos anos, com as ocorrências. É o que a gente tem como direito consuetudinário. Então, à medida que a escola histórica defende que o progresso, onde estamos, que o progresso ele deve ser visto com desconfiança, já que o foco é você ver o andamento da ação humana pelo passado, pelo que já aconteceu, você tem aí a presença, o nascimento do que hoje nós denominamos de direito consuetudinário. Ok? Fechado? Escola da exegese, olha só, escola da exegese. Aqui não tem como nós não lembrarmos de Napoleão. Aqui, ó, Napoleão, com o start desta escola na França, obviamente, né? Start na França. Napoleão, codificação. O que é a codificação, professora? É a união das legislações sobre o mesmo tema num único código, num único modelo, num único exemplar, ok? A escola da exegese, ela defende que, lembra cá, vamos voltar. Histórica, o que a gente falou? Positivo, ok? A exegese, ela defende que a codificação nada mais é do que a união do direito positivado, a união do direito escrito. Até aí, ok? Perfeito. Ocorre que o operador do direito, veja só, ele deveria somente interpretar aquilo que estava na lei, sem uma vírgula a mais, sem uma letra a mais. Então, veja só, limita o trabalho da ciência jurídica, vez que o operador do direito não podia fazer uso de princípios, tampouco de direitos naturais, tampouco do justnaturalismo. Até porque o direito positivo e o positivismo vieram justamente para se opor ao justnaturalismo, ok? Então, a limitação no trabalho da ciência jurídica é uma realidade na escola da exegese, baseava-se a interpretação da lei com base nas palavras, ou seja, nenhuma vírgula poderia ser modificada, então estamos aí na questão da literalidade, certo? Intenção do legislador, ela deveria ser verificada. Como assim, professora? Você não está dizendo que eu tenho que verificar a lei com base na sua literalidade? Sim, meus caros, com base na literalidade. Ocorre que
Quando temos as chamadas lacunas legais, como resolvê-las? Veja só, com base na intenção do legislador, certo? Você não poderia, o operador do direito, o julgador, não poderia colocar a sua experiência, colocar aquilo que entendia mais adequado nessa lacuna. Não, ele deveria pesquisar qual foi a intenção do legislador ao trabalhar aquela matéria, ao trabalhar aquele tema e, com base nisso, julgar o caso concreto, ok? A imposição estatal é o que definia as leis e os códigos adequados para a sua época, voltando, reforçando, ou seja, direito natural e justnaturalismo não eram recebidos, não eram utilizados, ok? Só apenas o que fosse imposto pelo Estado. Eles é que possuíam a legitimidade para conseguir manter a ordem e assegurar o cumprimento dessas legislações. Se não fosse imposto por ele, poderia se desconsiderar, porque não seria uma lei válida, não seria legítima essa legislação, ok? Textos acima de tudo, reforçando aí a questão da literalidade, obviamente. Então, os textos, eles deveriam ser respeitados. O que nós líamos dos códigos deveria ser respeitado. Não poderia fazer uma leitura íntima daquele texto. Não poderia fazer uma leitura com base na sua experiência. Não, apenas com base nos textos. Uma interpretação puramente gramatical, ok? A questão da autoridade aqui, quando mencionada, para quem é da área do direito vai entender bem, para quem não é, pesquisa na internet está fácil, hein? Os códigos, pode procurar lá, Código Comentado de Processo Civil, Código Comentado de Direito Civil, vocês verão que pessoas renomadas naquela matéria acabam por dar a sua opinião nos artigos da lei, não é assim? Hoje não é assim que funciona? Perfeito, naquela época também. Só que hoje a gente tem muitas pessoas falando de uma mesma lei, certo? As pessoas estudam, fazem suas graduações, suas pós-graduações lato e estrito sensu e passam a comentar esses códigos. Na escola da exegese, apenas quem era autoridade no assunto, ou seja, uma pessoa altamente reconhecida. Não bastava aí você ter estudado, se graduado de maneira, seja lato, estrito sensu, não importa. Deveria ser autoridade, ou seja, conhecido de forma considerável, de maneira renomada, ok? Fechado? Como disse, tudo o que era positivado era o que era interessante nessa escola, era o que era utilizado, ou seja, há uma desvalorização dos direitos naturais, há uma eliminação do justnaturalismo nesta escola, tá certo? Fechado? Seguimos então positivismo jurídico, acabamos trabalhando já um pouquinho dessa escola, hein? Positivismo jurídico. Veja só, com o positivismo nós temos a construção social do direito, olha que importante, construção social do direito. Temos a desconexão entre direito e moral. Veja, se tudo aquilo que nós devemos considerar é o que está na lei, automaticamente você não pode considerar a moral para a aplicação do direito, porque a moral, ela acaba entrando naquela questão íntima, ela acaba entrando numa questão individual, ou seja, você não pode fazer uso de nenhum instituto com base na moral para julgar o caso concreto. Não, somente o que está positivado. Por isso, o positivismo jurídico defende a sua desconexão. Certo? Fechado? Constrói-se aí uma ciência jurídica. Como assim, professora? Ciência jurídica é um estudo sobre como interpretar o direito. Entende-se aqui que há uma racionalidade na interpretação do direito. Você tem a legislação escrita pelos legisladores, pessoas renomadas no assunto, e você tem formas quase que matemáticas para resolver
as questões jurídicas para resolver os casos concretos. Então, defendia-se aí no positivismo jurídico a existência de uma ciência exata para a aplicação do direito. Olha que loucura, hein? Olha que loucura. Veja só, com isso, o direito passava a ter uma autonomia, totalmente desvinculado de pensamentos individuais, de pensamentos pessoais aí dos julgadores, totalmente desvinculado de moral, de tradições, de costumes e de valores. E isso acabava incorrendo, e a gente vai ver na escola seguinte, na possibilidade e grande probabilidade de você ter uma decisão injusta, porque a partir do momento que você não faz uso do senso comum, que você não faz uso da experiência de vida e do alcance da justiça, apenas fazendo utilização dos textos da lei e dos artigos do código, você pode incorrer, sim, numa injustiça. Veja só, quando você dá essa autonomia plena para a legislação, essa autonomia total para a literalidade dos artigos, você pode sim acabar incorrendo numa injustiça, certo? Veja aqui, a gente só completa o raciocínio, eliminação de elementos extrajurídicos. Então, voltando, você deixa de considerar as experiências pessoais, você deixa de considerar a ética pessoal, a moral e toda a carga emocional e de vida que o operador, o julgador do direito toma quando do julgamento dos casos concretos, ok? Esse é o positivismo jurídico. Vamos entrar em normativismo de Kelsen. Olha lá, a gente ainda está na escola positivista, mas entramos aí com a figura de Hans Kelsen, muito também cobrado nos concursos, nos exames de ordem. Fiquem atentos aí, ok? No normativismo de Kelsen, temos que o Estado, ele é normativo. O Estado, ele é normativo, ou seja, tira-se aí da questão do poder dado pelo povo e passa-se a ser um Estado instituído com base no direito. O Estado, ele só existe porque o direito assim determina. O direito impõe a existência de um Estado, ok? Separação de direito e moral. Obviamente, se Kelsen faz parte aí da escola positivista, temos o mesmo raciocínio de que direito e moral não conversam, não são parceiros, certo? Com o normativismo de Kelsen, temos aqui o dever ser. O que isso significa, professora? Dever ser. Quando você normatiza uma conduta, você não se baseia nas coisas como elas são. Você se baseia nas coisas como elas deveriam ser, ou seja, na melhoria das ações humanas, no progresso das ações humanas. Se você é bom, você pode ser ótimo. Então, na norma, havia o dever ser, havia um intuito de melhoria, um intuito de progresso, e não somente do ser, ok? Teoria formalista. Lembra que a gente falou de formalidade? Vocês lembram disso? Teoria formalista. Nesse caso, veja só, a gente tem com o normativismo de Kelsen a formalidade do ordenamento jurídico, a formalidade das normas, certo? Para quem estudou direito vai lembrar isso muito bem, da pirâmide de Kelsen, onde a gente tem uma lei fundamental acima de tudo. Lembra disso? A gente, falando aqui um pouquinho para quem não é da graduação também, prestem atenção, isso é importante, tá? Kelsen traz a questão da norma fundamental, isso está no material de vocês. Da norma fundamental, onde tudo rege o direito, onde essa norma fundamental rege o direito. Ela não é uma norma posta, ela é uma norma supralegal, ela está acima da norma. Com base nela, que é uma norma fundamental, você tem o restante do ordenamento seguindo aí uma hierarquia. Entramos na teoria formalista, ok? Algumas obras aqui de Kelsen vale a pena vocês guardarem. Teoria pura do direito, a mais conhecida, tá? Às vezes a gente acaba até identificando que nem as pessoas, que inclusive as pessoas que nem são da área,
sabem, conhecem aí a teoria pura do direito de Kelsen, tamanha a fama aí dessa obra de Hans Kelsen. E o que é a justiça também podemos citar aí, uma obra também de uma importância imensa aí para a nossa área, para o nosso progresso, tá bom? Fechado? Entramos aí no realismo jurídico, que é a oposição ao formalismo jurídico, é uma oposição a Kelsen, olha lá. A teoria formalista, ela é criticada, veja só, tá vendo aqui? Teoria formalista, ela é criticada, ou seja, não importa o dever ser, não importa as normas como elas são, importa o que é hoje, o que é, como as coisas são. Então, as decisões no campo do realismo jurídico não se baseavam nas coisas como elas deveriam ser, mas sim nas coisas como elas são. Isso acabou trazendo a impossibilidade de melhoria, a impossibilidade de readequação de conduta. Porque se você se conforma com as coisas da maneira como elas são, você não progride, você não desenvolve, ok? Aqui temos o Alf Ross como precursor aí do realismo jurídico e podemos citar, inclusive, da década de 60, o Critical Legal Studies. Critical Legal Studies, também muito importante aí no realismo jurídico, mencionado em algumas provas de concurso. O que é isso, professora? Veja só, com o Critical Legal Studies, nós temos aí uma crítica ao estudo da legalidade, ao estudo da norma posta, ou seja, temos aí uma crítica à teoria formalista. Então, Alf Ross, a partir da Critical Legal Studies, nada mais faz do que criticar aí o formalismo, trazendo o realismo jurídico. Lembrem disso aqui, porque pode ser cobrado. Às vezes não fala de realismo, mas traz este instituto para que vocês delimitem quem é o precursor, ok? Factual e empírica, tribunais, repúdio à metafísica, ou seja, com o realismo jurídico, você dá mais importância, os operadores dão mais importância aos fatos, à realidade, ok? O que valia eram os julgamentos dos tribunais e não as normas, ok? Olha aqui, ó, crítica à legalidade, crítica à norma, tá bom? Então, os tribunais eram o que tinha de mais importante. Além disso, obviamente que repudiavam a metafísica, ou seja, não só a norma, o dever ser estava sendo criticado, mas o justnaturalismo também, certo? Aqui, como resumo aí do realismo jurídico, nós temos a questão do ser, as coisas como elas são e não do dever ser, que é relacionado ao normativismo, relacionado a Hans Kelsen, ok? Vamos agora para a teoria de Alf Ross, a última teoria aí desta aula, quarta aula aí de filosofia do direito. Foca aí, força mais um pouquinho, a gente está quase terminando, hein? Alf Ross, ele traz um meio termo entre o realismo jurídico e entre Kelsen, veja só, ele reconecta ser e dever ser. Ele diz o seguinte, olha só, o ser ele é sim importante, ele é sim necessário para que a gente utilize em seus julgamentos, porque a gente também não pode trabalhar as coisas de uma maneira tão abstrata, de uma maneira que não seja praticável, veja só, mas sempre com um enfoque, sempre com a proposta de melhorar, ou seja, sempre com a proposta de entrar naquilo que nós deveríamos ser, ok? Pessoas melhores, pessoas aí que vão para o céu, veja só, tá bom? Validade empírica e validade lógica, ou seja, ele traz aí novamente a união de dois institutos, ok? Utilizando não só a lógica, mas também as coisas como elas são, a realidade como ela é. Fechado? Muito importante isso, você tem
aí automaticamente a união não só das coisas logicamente, não só dos conceitos estabelecidos de forma racional, mas também de maneira natural, de maneira empírica, ok? De maneira real, com o objetivo aí de alcançar sempre a justiça, de alcançar aí o bem, a verdade. Por isso, ele traz aqui a validade empírica, ou seja, não adianta nós estarmos apenas no realismo ou estarmos apenas no normativismo. Nós precisamos estar sempre com foco nos dois, para garantir não só a melhoria, mas principalmente a justiça. Ok? Fechado? Alf Ross também pode ser citado como autor de Direito e Justiça, uma obra também muito conhecida aí no ramo do direito. Para quem não está fazendo curso de carreira jurídica, essas obras aqui vocês só guardem a teoria pura do direito de Kelsen, mas o restante pode desconsiderar, fica mesmo mais importante para quem é de carreira jurídica, ok? Encerramos aqui. Obrigada por vocês verem mais uma aula aqui com a gente. Essa é a 4ª aula de 6, então já estamos aí quase no final. Guardem aí o máximo de informações que vocês conseguirem das videoaulas, tá? O material ele é complementar, mas as videoaulas são suficientes para vocês terem, aí o êxito no concurso de vocês, ok? Tem dúvida, já falei, manda por e-mail, a gente está aqui para ajudar. Fiquem à vontade, estamos à disposição, certo? E, mais uma vez, com um convite para vocês conhecerem aí o nosso portfólio do Instituto Cebel. Venham estudar conosco aí em toda a gama de concursos que nós temos. Escolham aí a que melhor enquadra no objetivo de vocês. Estamos aqui para ajudá-los, tá bom? Fechado? Gente, obrigada por mais uma aula. Beijo grande, tudo de bom. Valeu!